Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez aqui, viu? Para podermos dar continuidade aí ao nosso trabalho abençoado. Tá aí meu amigo Guinaldo, né, Guinaldo? Teologia, nem brincadeira não, né? Não. Coisa precisa de dedicação. É verdade. Então o Guinaldo vai ler uma passagem de Bíblia aqui, depois estaremos falando um pouquinho hoje sobre a questão da igreja, da reforma da igreja e a igreja moderna, né? O momento que vive a igreja hoje. Vamos lá, Guinaldo. A paz, meus amigos, olha, é um prazer, uma satisfação imensa poder voltar aqui com meu amigo Pastor Wagner, estar aqui para trazer mais um conteúdo gostoso aí, satisfatório da palavra de Deus, um pouco de conhecimento. É claro que a gente também precisa de que você nos ajude aí comentando, deixa o seu comentário aí, para que a gente possa estar nos aperfeiçoando. Se você quiser, de repente, fala sobre isso, deixa um comentário aí também, para a gente poder, dando uma sugestão de um assunto que a gente possa também vir abordar aqui no nosso bate-papo. Tá ok? Não é, pastor Wagner? Ô, glória! Isso é benéfico. E de detalhe, a sua contribuição, ela é muito importante, porque você sabe que quanto mais você deixar seu like lá, deixar o seu ok, vai... Eu amei. Ó, ele vai mandar um coração e manda o outro. Deixa o seu like, compartilha, seja a bênção aí para os nossos amigos, ok? Eu quero ler um texto aqui que se encontra na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Sabe o que esse texto me remete? Me remete a uma máxima romana de César, porque na época, ou você servia a César, que era praticamente um deus, e se dava bem, ou você se oporia a César e se dava mal. Então a máxima era: se você não pode contra César, se alia a ele. E aqui, nada posso contra a verdade, senão a favor da verdade. Se eu não posso nada contra a verdade, qual é o fator de inteligência? A gente se aliar a ela. É mais nobre, é mais simples. Não é verdade? É tanto que às vezes nós, quando falamos em opressão, nós só lembramos de um detalhe, né? Só daquele detalhinho, a pessoa demoniada, né? Parece que as pessoas, quando lê aquela passagem de Jesus falou para os fariseus mesmo, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. Eles pensam que a opressão aqui, Aguinaldo, a pessoa está cheia de demônio. E que, na verdade, a opressão não é nada disso. A opressão é aquilo que nos tira, né? Nos tira do que é a verdade. Às vezes, quando nós fugimos da verdade, nós automaticamente somos oprimidos por aquilo que não é a verdade. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou falando, né? Porque se a verdade liberta, a mentira te amarra, te acorrenta, te oprime, não é verdade? Então, se uma liberta, a outra te acorrenta, te prende. Vivemos um momento muito difícil hoje, porque até já comentamos aqui nos vídeos anteriores, né, Aguinaldo, sobre aquela questão que até que Pilatos perguntou para Jesus qual é a verdade, aquela coisa toda. E parece que as coisas ainda continuam assim, né? Porque as pessoas sempre estão em busca de uma verdade. Sim. Qual é a verdade, né? E aí entra aqueles pula-pula de igreja, né? Porque eles vão para a igreja, eles vão com na mente deles dizendo que aquilo não é verdade, né? Porque talvez eles aprenderam que a verdade era aquele ritual, era aquela liturgia, aí vão para a igreja e não se depara com aquilo. Aí o que acontece? Eles preferem fazer aquilo que não deveriam fazer, que é abrir outro ministério para poder continuar a inverdade, né? Então, gente, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso. É muito importante. A igreja, quando foi reformada, ela foi reformada para quê? Para viver a verdade. A verdade. Né? Tanto Martinho Lutero, ele lutou muito por isso, para poder que a igreja
tivesse essa revelação a cada dia. Infelizmente, né, o Rinaldo é um especialista aqui em história de igreja, né? Que nada. Eu sou modesto. Eu já digo, ó, eu sou. nada. Ele é muito modesto, como eu falei, mas eu sou mais modesto, dizendo que eu não sou especialista em história de igreja, né? Ou melhor, história no modo geral, eu sou meio fraquinho. Eu também, são dois. Vamos lá. Então, a partir dali, a visão da igreja, ela começou até a dar um avancinho melhor, né? Vamos dizer, né, Aguinaldo? Mas depois, parece que o negócio começou a decair de novo, né? Você fala depois da reforma? A reforma, na verdade, ela libertou a igreja do poder dominante daquela liderança, né? Aquela liderança que enganava o povo, que iludia o povo. Acho que a vantagem foi essa, né? Isso. Digamos que a reforma, ela abriu o olho, né? Ela abriu os olhos do povo que até então era mantido cego pela cúpula maior que tentava fazer com que o povo não conhecesse ou não viesse a conhecer a verdade. E assim, se você mantém um povo cego, tem aquela máxima que diz, em terra de cego quem tem um olho é rei, né? E quem tem 2 olhos é muito mal visto porque atrapalha quem tem um reinar. Mas eu pensei no negócio aqui agora, não sei se você vai concordar comigo. Então, nós poderíamos dizer que a reforma tirou o monopólio da igreja? Ou melhor, daquele sistema da igreja? Tirou, quebrou o monopólio. Porque até ali havia um monopólio, né? Era somente aquilo ali, não tinha mais como mudar, e se fosse contra, ia para fogueira, ia para né? pena de morte. Ia para pena de morte. Então, então quer dizer que dali em diante a igreja ela sai do monopólio. Até Lutero chegar, né, de um modo assim, digamos que sobrenatural, muitas pessoas vieram morrendo por se oporem, né? E sim. Quem se opunha era tido como o herege, e a pena capital para o herege era a morte. Então você não podia se opor. Até hoje, uma liderança na qual você não pode ter o seu poder de fala, ela é perigosa. Uma liderança manipuladora, uma liderança opressora, uma liderança onde o liderado não tem voz, só o líder tem voz, ela é muito perigosa. Então vamos lá agora. Vou mexer com você agora. Vamos botar fogo nesse negócio aqui agora. Então, é possível, então quer dizer que ainda é possível que tendem a colocar um monopólio entre aspas, na igreja? Não, ainda temos. Ainda temos um monopólio. Eu não queria falar isso. Eu usei aqui um subjetivo para poder não mexer, mas ele mexeu, agora você prossegue. Ainda temos um monopólio onde se tenta manter um povo cego, com textos mal interpretados, onde é possível manipular a massa, onde se mantém a massa na ignorância do conhecimento. E quando você mantém um povo ignorante no conhecimento daquilo que você está falando, automaticamente você regula ele vira uma massa de manobra na sua mão. Então todo líder que ele não gosta de ser questionado, ele já tem um princípio de manipulador. Por quê? Porque quem não manipula, ele não tem medo de que alguém o questione o porquê daquela forma, o porquê aquilo ali, o porquê aquela ideia. Qual o princípio básico? Se você tem uma fonte para implantar uma ideia, você não tem por que ter medo de que alguém questione por que isso, por que assim. Se você não está manipulando, se você tem uma base, se você tem um conceito, porque é muito fácil quando a gente fala assim, eu recebi e Deus me falou isso. Se você fala Deus me falou isso, 95% dentro de um ambiente acredita que Deus te falou mesmo. Pode ser contra as escrituras, pode estar na contramão da palavra, mas 90% vai acreditar realmente que você falou isso. Porque até mesmo entrou aquele sistema dos bereanos, né? Que quando Paulo estava pregando, o que os bereanos faziam? Eles consultavam a escritura. Talvez esteja faltando isso talvez na igreja hoje, né? As pessoas acho que estão muito preguiçosas
referente ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Eu estou falando a questão do reino de Deus, mas é a questão de buscar a informação sobre o reino de Deus. Porque o que acontece? O pastor ele falou, como você já mencionou aqui, eu não queria mexer com isso não, mas você já futucou, agora eu vou continuar futucando, né? Vou fazer o quê? O que acontece? O líder ele fala uma coisa, mas o que eles fazem? Eles, em vez de consultarem, saber que existe uma coerência no que o líder falou, eles aderem justamente ao quê? O que ele falou. Aí começa a surgir, né, as igrejas com vários sistemas de liturgias, de costumes, né? Então, eu creio que o problema está onde? Na liderança. Então, ainda voltando ao nosso tema lá, da reforma, a igreja, ela, de lá para cá, ela teve uma melhora, né? É claro, significativa, né? Você sai de uma opressão, de um domínio, de um monopólio bíblico, que na verdade não era bíblico, em tese. E praticamente você pode agora voar com com o seu próprio conhecimento das Escrituras. Como você falou, Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, quando Paulo e Silas, não era qualquer um, gente. Não era o Aguinaldo, era Paulo. Não era o Wagner. Quando eles estavam ali ensinando, o povo de Bereia, eles dizem até que foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles confirmavam, vamos ver se o que Paulo está falando é assim. Gente, todo líder que não quer te escravizar, ele manda você ver se é assim. Isso aí. Olha se é assim, porque ele é liberto e ele quer que você seja liberto pela palavra. E antes não era assim, né? Na época do monopólio, Jeito nenhum. Não podia utilizar a escritura. Essa é a verdade. Não podemos deixar ela de baixo. De jeito nenhum. Escondido. Vamos revelar. Então, quer dizer que eles faziam o quê? Eles entregavam algo aí assim, assado, e criavam as suas doutrinas, enfim. Então, Aguinaldo, eu vejo que hoje o que está faltando para que a igreja ela tenha aquele tão sonhado avivamento, porque eu creio que o avivamento que as pessoas esperam, ela está meio... A gente podia até mesmo preparar uma conversa mais tarde, até referente ao avivamento. Claro. Né? Mas vamos deixar aqui uma prévia sobre essa questão de avivamento, né? Porque o que eles esperam, o que é o avivamento para essas pessoas hoje, né? Bom, na minha observação hoje, não sei se é a sua, é aquele avivamento de pula-pula, de movimento e de tudo isso, né? E esses movimentos têm impedido que as pessoas busquem o verdadeiro avivamento. Eu queria que você ajudasse a gente aí a falar sobre essa questão, sobre o avivamento. Isso é uma prévia. Isso, nós vamos voltar nesse... Então, olha só. Bom, no século XVIII, o grande pastor batista Charles Spurgeon, inglês, ele disse que, é uma seguinte citação dele, né? Não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Verdade. Então a nossa regra não é tradição, a nossa regra não é a experiência, as experiências são... A nossa regra, ela é a palavra de Deus. Se ela não tiver na palavra de Deus, se não tiver na palavra de Deus, deleta. O que aconteceu na reforma foi um avivamento. Porque o que é um avivamento? Um avivamento é um retorno para a palavra. Lutero e tantos outros já estavam cansado de formalismo, de penas que eles tinham que sofrer para ser absolvido de determinados atos, e aquilo ali, sabe, aquele fardo que cansa. E existem pessoas hoje desistindo, inclusive, da fé, porque ele não está por amor servindo a Cristo, ele está com fardo, e o fardo chega uma hora que você cansa e você para. É tipo aquele ditado, o macaco velho não põe a mão em cumbuca, né? Porque ele mete a mão na cumbuca, que é um vaso, fecha e não larga a banana, mas também não larga o vaso. Ele arrasta o vaso até que uma hora ele morre. Quando ele morre, o leão, o predador vem e nhau,
come ele. Então o macaco velho ele já é experiente, ele não vai ficar arrastando o vaso por aí para ficar cansando. E aí quando a gente fala de cansaço, não é só o cansaço físico, existe o cansaço espiritual. Esgotamento, por exemplo, vou até citar um livro aqui de Scott Smith, Esgotamento Espiritual da Editora Vida, excelente, tem muitas pessoas cansadas espiritualmente, afadigadas, deprimidas espiritualmente, sabe, enfadado de tudo que já viveu, e de repente esse livro te auxilia e te ajuda. Então o avivamento ele é um retorno para a Bíblia. O avivamento não é movimento, para a gente não confundir movimento com avivamento. Avivamento é um impacto na vida produzido por Deus mediante a palavra. E isso aí vai mudar primeiro você, primeiro a gente, primeiro a mim, a nós. E depois essa mudança em nós vai afetar todos, todos o nosso círculo de amizade e todo o ambiente onde a gente chegar. A gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a ser sujeito, a gente vai aprender a amar quem não nos ama, a orar por quem nos persegue. Isso é um avivamento. E o que o Lutero trouxe, na verdade, foi um avivamento, porque ele se voltou para a Bíblia, ele estava cansado daquilo ali. E ele foi um estrategista, porque ele chega para colocar lá no castelo, na Alemanha, no dia 31. No dia 31 de outubro, né, de 1517, não é isso? E quando ele chega lá, no dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Uhum. Ou seja, era uma festa comum onde todos estariam lá festejando esse dia, e aí a porta do castelo funcionava mesmo como outdoor. É verdade. Então ele fez de propósito, ele falou, vou colocar isso aqui hoje porque amanhã vai estar abarrotado e todo mundo vai ver 95 teses. Só que, para você confrontar um sistema, você tem que estar com muito Deus e outra, ser corajoso para chuchu. Verdade. E Lutero não foi morto. Não vou dizer só porque ele fugiu, não foi porque, na verdade, Deus protegeu ele, porque não era o momento dele. E Deus conservou a vida dele. Já tem uma história que eu li sobre o Martinho Lutero, que ele tinha um sonho de morrer mártir, né? Lutero morreu? Ele tinha um sonho, né? Só que a morte de Lutero foi uma morte tão simples possível. Foi né? natural. Foi natural. Bom, gente, agora tem uma coisa, para gente terminar aqui, esse ponto aqui, que é muito importante, para gente terminar e fazer um desfecho aqui legal, você tem que, outra coisa também que temos observado hoje é a questão do poder. A igreja, ela confunde muito poder. E para que o poder? Né? No capítulo 1 de Atos Apóstolos, versículo 8, Jesus falou: recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, o poder hoje está havendo uma confusão, Aguinaldo. Estão confundindo poder com aquele movimento, esquecendo do que o poder mesmo quer que seja feito. Com certeza. Né? Que é testemunhar do Evangelho. Né? Então, lembre de uma coisa, meu querido. Buscar poder não é para ficar dentro de igreja. O poder é para sair da igreja. Né? Então, Aguinaldo, para nós temos um versículo bíblico que você falou sobre avivamento e eu lembrei dele. Larga aí para nós. Né? João capítulo 7, versículo 38. Olha só. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Então, o Aguinaldo aqui resume tudo que o Aguinaldo falou para vocês aqui hoje. Essa questão de crer na Escritura. Jesus disse: quem crê em mim, quem crê no que eu falei, o que eu ensinei, vão correr rios, ou melhor, vai correr vida dentro de você. Bom, Aguinaldo, dá aí as suas considerações finais aí para a gente poder finalizar esse assunto belíssimo de hoje. Bem, amigos, esse assunto da história da igreja, eu até te indico a você, se você puder adquirir um livro sobre história da igreja, por exemplo, cristianismo através dos séculos. Eu tenho aqui em mão um curso de história da igreja que é excelente também, vai te dar uma síntese de todos os pontos básicos da historicidade da igreja, para que você possa continuar tendo conhecimento sobre esses fatos. É muito importante a história, afinal de contas, quem despreza a história é uma pessoa que não
pensa no passado. É claro que o passado, ele deve ser para nós não um coveiro que nos sepulte, porque às vezes é tanta coisa ruim que a gente vê, até no nosso passado, né? O passado, na verdade, ele é um pedagogo que nos toma pela mão e nos conduz a darmos passos certos para o presente e para o futuro. Amém. Então, conhecer a história, toda a nossa história, por exemplo, a história de homens que morreram pela fé, que morreram pela Bíblia, que morreram pela causa do Evangelho, isso nos inspira a prosseguir e a seguirmos adiante com a nossa fé sendo fortificada com esses exemplos. Então, eu quero deixar para você, prossiga, não desanime. A gente pode, de repente, até um dia falar sobre isso aí, esgotamento espiritual. É um tema, talvez, quase não falado e bastante vivenciado. Muita gente cansada na igreja. Ok? Deixa o seu comentário aí para nós. Você falou, pô, eu gostei, acho que isso aí é muito relevante, esse tema que vocês estão falando aí, tá bom? E a gente aceita aí sua sugestão também, fala do nosso vídeo, deixa um comentário, dá uma ideia aí, sugere aí um tema aí pra gente trazer aqui um debate, tá bom? Beijo no seu coração aí, fique com Deus, ó. Até a próxima. E detalhe, olha só, pode ser qualquer assunto. A gente está aqui, aceita qualquer desafio. É desafio, não é que a gente saiba, não. É desafio. Quero aqui agradecer a sua colaboração, não esqueça. E quero reforçar, né, o apelo aqui do meu amigo Aguinaldo. Dê o seu comentário, sugere aí temas, né, sabendo que tudo elas vão ser aproveitadas para o reino de Deus. Talvez a sua ideia, talvez a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de milhões de pessoas que talvez querem desvendar elas. E nós estamos aqui para ajudar você. Né? Como nós já deixou aqui bem claro, nós não sabemos nada. Nós vamos buscar esse conhecimento, vamos buscar a sua ideia para a gente poder lançar aqui e conversar mais uma conversa sobre Deus, sobre esse tema. Tá ok? Deus te abençoe. E vamos ver, né? Quem sabe a gente vai já no próximo tema aí falar sobre esgotamento espiritual, que é hoje atualíssimo, né? Atualíssimo. Deus te abençoe. Até a próxima conversa sobre Deus com meu amigo Aguinaldo aqui e juntos estaremos dando glória ao Senhor. Deus te abençoe. Ficam com Deus. Amém.